Evangelho Marcos, capítulo 7, versículo 24. Se todos já acharam, agora vamos fazer essa leitura com a ajuda de Deus, que é o Espírito Santo que Ele nos deu para nos ajudar. Aqui na minha Bíblia, o título deste assunto diz: A Mulher Cananeia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogou-lhe que impusesse a sua... e rogou-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Irmãos, para nós entender aqui o contexto, tá? A gente precisa entender que Jesus Cristo, muitos que estavam acompanhando ele, seguindo Jesus Cristo, eles estavam seguindo Jesus como filho de José, não o Messias. As pessoas tinham dificuldade, e a gente até entende, irmão, que deveria ter essa dificuldade mesmo. Se coloque agora você nesse momento. Eu nem vou te falar na situação da mulher. Como se você estivesse lá naquele momento, vivendo ali. Você estivesse naquelas rodas. E de repente, o filho de um homem carpinteiro que mora atrás da padaria, vizinho com o açougue do seu Francisco, que você viu crescer com você, de repente ele começa a pregar que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Com certeza, irmão, você ia ter uma dificuldade muito grande para olhar para esse homem como o Messias, o enviado de Deus. Ainda que ele fizesse algum milagre, todo mundo espera qualquer coisa. Pode ser que, não sei, Deus tenha dado um dom para ele, ou que algo, né? As pessoas teriam dificuldade. Então, irmão, quando ele fala para essa mulher, né? Todo mundo olhando para ele como um homem comum, só um homem diferente dos outros, né? Porque muitos acreditavam que ele poderia ser um profeta, mas não um filho de Deus, né? E para corroborar com isso que eu estou dizendo agora, né, que todos achavam que ele era José, a gente vai ver aqui na passagem bíblica, é que eu esqueci de anotar isso porque isso veio agora na mente, né? A gente tem uma passagem bíblica que os próprios judeus falam: não é esse aí o filho do carpinteiro, José? Aí o pessoal fala: é ele mesmo. Fala assim, então como pode esse homem dizer: venham, né, vocês não conhecem meu pai? O próprio Felipe fala: mostra o teu pai. Ou seja, eles ainda não estavam entendendo que o pai era Deus, irmão. Felipe, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus, triste, olha para ele e fala: Felipe, até agora você não entendeu? Você não percebeu que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não são minhas, são do Pai. Ou seja, mostra-nos o Pai. Felipe queria ir em algum lugar, encontrar o pai dele dentro de alguma casa, dentro de algum lugar diferente.
Eles ainda não estavam entendendo. Mas Jesus, tentando se ocultar, muitas das vezes até para descansar um pouco, uma mulher que não era judia chegou até ele, né? E tendo ela a filha endemoniada, ela pediu para ele: Senhor, né? Senhor, tenha misericórdia e cura minha filha, expulsa, ela tem demônio. E aqui é onde vai entrar a linha da palavra, é outra, tá, irmão? Jesus, ele diz assim, né? Não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Convém primeiro saciar os filhos. Jesus está querendo dizer o que aqui? Eu vim para os judeus, que são considerados filhos de Deus. Mas percebe que ele fala, primeiro convém saciar os filhos. Quando você fala isso, significa que em algum momento você vai saciar o que não é filho. Então aqui Jesus, ele dá uma pincelada rápida sobre o que é Velho e Novo Testamento. Ele está querendo dizer o que aqui? Eu vim para os filhos da lei, né? Mas eu sei que eles não vão receber. E então depois eu vou saciar vocês. Mas ele fala isso de uma forma espiritual. Mas a necessidade da mulher era material e era presente. Não dá para esperar muito tempo. E ela se humilha. A humilhação daquela mulher passou uma mensagem para Jesus. Qual? Eu sei que tu não é um homem comum. Eu sei que tu tem poder. Tenha misericórdia. E ele fala o quê? Nem os filhos de Israel eu vi tanta fé. O que ele quer dizer? Os filhos de Israel ainda não entendeu quem eu sou. Mas essa mulher entendeu. Ela nem é do povo de Israel, mas ela já entendeu a mensagem. Em alguns lugares da Bíblia isso acontece, irmão. Outro exemplo claro e nítido disso, que eu sempre vi, irmão, muitos pregadores, justamente por não estudar as escrituras, pregando errado. O cego de Jericó. Para muitas pessoas ou pregadores, você pergunta, o que foi que chamou a atenção de Jesus para que ele parasse e voltasse para curar aquele homem? Porque em volta de Jesus estava cheio de doentes. Doentes, às vezes, em situações piores do que a do cego. Às vezes, gente andando de cama, acamado, gente doente, à beira da morte. Às vezes, quase já morrendo, criança. Mas Jesus volta para falar com aquele cego. Por quê? O cego disse uma coisa que chamou a atenção de Jesus. E não é a palavra misericórdia, como muitas pessoas acham que é. Porque pedido de misericórdia em volta dele, tinha muita gente pedindo. Eu tenho misericórdia da minha filha aqui. Olha que tem misericórdia. Não. Jesus, quando ele volta para aquele homem disse algo que os judeus que estavam ali em volta não estavam enxergando. E o cego enxergou. O que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tem nessa frase, irmão? Jesus era filho de quem? José. Mas quando o cego fala Jesus, filho de Davi, o cego está mencionando uma profecia que o Messias veria da linhagem de Davi. Em outras palavras, o cego está dizendo exatamente assim: Jesus, eu sei que tu é o Messias, aquele que viria da linhagem de Davi. Tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus entendeu que esse homem creu quem eu sou. Esse homem sabe quem eu sou. E ele volta e fala: o que você quer que eu faça? Que eu veja? Então vê. Ele nem fez prova de fé. Ou seja, a diferença estava na confissão que aquele homem fez. Ele não confessou o pai adotivo que todo mundo via, que era José. Ele não falou: Jesus, filho de José e Maria, tem misericórdia de mim. Ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele fez menção à profecia. E igualmente essa mulher aqui, irmão. Então Jesus, em primeiro lugar, ele veio, irmão, para os judeus, tá? Para os judeus. Ele não veio para toda a humanidade. Por quê?
né? A gente sabe que o propósito era, mas tinha que se cumprir as profecias. As profecias faziam menção que Deus enviaria para os judeus o Salvador. É para os judeus. E aí agora a gente vai pegar aqui algumas anotações, né, para que a gente possa entender. Lá em Romanos, capítulo 15, se nós abrirmos as escrituras em Romanos, capítulo 15, versículo 8, está dizendo assim, o apóstolo Paulo fala, né? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as profecias feitas aos pais. O que esse verso em Romanos está falando? Jesus foi ministro da circuncisão. O que quer dizer isso? Ele foi pregador dos judeus, ou seja, Jesus veio para os judeus. E por que ele foi ministro da circuncisão? Né? O próprio verso fala, por causa da verdade. Qual verdade que é essa? Ele fala, as promessas que Deus fez para os pais deles. Então Jesus, ele foi enviado aos judeus para pregar aos judeus, como ele também mostra aqui nessa passagem da Bíblia que nós acabamos de ler. Ele fala, eu vim para os filhos, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher usou uma palavra verdadeira que fala que os cachorros ficam à beira da mesa comendo aquilo que sobra, aquilo que cai, ou comendo da misericórdia. Quantas das vezes você não está comendo alguma coisa e você olha para o cachorro e ele abaixa aquelas duas orelhas, os olhos parecem que brilha, fica olhando para você com aquela cara de dó, porque eles sabem fazer isso, os cachorrinhos, e você vai lá e dá um pedaço. Às vezes você queria comer o último pedaço de carne gostosa, você olha com aquela dó e vai lá e dá, para saciar o cachorro, né? Então ela sabia, Senhor, os cachorros também caem da mesa que cai dos filhos, da mesa dos filhos. Pois vai, nem em Israel eu encontrei tanta fé como em você. E Jesus fala isso. Isso também era revelador, porque Jesus estava vendo que só iam crer em Jesus aqueles que fossem os filhos de Deus. Ali estava sendo revelado quem são os filhos de Deus, que não é o filho segundo a carne, é segundo a fé. Os filhos de Deus vai manifestar algo que está dentro da nossa alma. O que é? A fé em Deus e no seu Filho. Acreditar no seu Filho, né? Então, irmão, ali Jesus Cristo, ele dá uma leve pincelada do que seria no futuro. Porque no começo nós temos Jesus dizendo o quê? Não, eu vim para os filhos. Mas depois que ele morre e ressuscita, lá em Marcos, no capítulo 16, está dizendo assim, lá em Marcos, capítulo 16, vai até os confins da terra, ide e anunciai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Olha só como Jesus mudou o discurso. No começo ele fala, não, eu vim só para os filhos, né, os da casa de Israel. Mas depois que ele morre e ressuscita, ele fala, vai até os confins da terra anunciar o evangelho para toda a criatura. E agora, irmão, a segunda parte dessa explanação, qual que é? A revelação do código da graça para nós, os gentios. Como assim? Porque tudo isso que nós falamos até agora, todas essas explicações, né? Deus precisava levantar um homem para poder decodificar o código da graça. Como assim o código da graça? Porque até esse momento, irmão, nós lendo aqui, a gente vai ver só menções aos judeus. Jesus veio pregar para os judeus. Jesus veio salvar os judeus. Até nessa parte que Jesus fala, pode ir, né, anunciar todo lugar no mundo, um judeu pode interpretar que aquilo está sendo uma ordem para ir anunciar os judeus que estão dispersos pelo mundo. Não a nós, os gentios. Porque para os judeus, Deus veio, mandou Jesus, os judeus que creem em Jesus, mandou Jesus para salvar os judeus, não o povo, não todo
toda a humanidade. E aí Deus então escolhe um vaso chamado Paulo. E esse homem decodifica o evangelho, ou seja, ele consegue mostrar para nós, né? Ele consegue estabelecer, né, nas cartas dele a firme fundamentação de que hoje nós temos, de que Cristo veio para todos os que crêem, seja judeu ou não judeu. Por isso que Paulo fala demais isso nas cartas, seja servo, seja livre, cita ou bárbaro, porque Jesus é tudo em todos. Então, Deus levanta um homem para colocar as bases do evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter a viva certeza que Jesus também morreu por nós. Não morreu apenas pelos judeus, ele morreu por cada um de nós, né? Porque, irmão, a gente tem que entender também que Velho Testamento, né, como eu respondi por esses dias a um rapaz lá num dos meus vídeos, Jesus nasceu na lei, foi circuncidado ao 8º dia, ele guardava a lei, ele frequentava as festas da lei. Aí pode perguntar, mas e a graça? Como fica a graça? A graça, ela só tem valor na hora que o seu testador morre. Se você, irmão e irmã, fizer um testamento agora, né? O irmão, a irmã que está aí, fizer agora um testamento aqui, ó. O carnê das Casas Bahia eu vou deixar para o Josué. O carnezinho das lojas 100 eu vou deixar para a irmã Adriana Azevedo. E, né, o galinho que eu tenho aqui, o Francisco, eu vou deixar para a irmã Doralice. Mas ela não pode comer o galo. Ela tem que criar o galinho. É um testamento. Mas esse testamento tem valor enquanto eu estou vivo, irmão? Ele não tem valor. Ele só vai ser validado quando eu morrer. Quando morrer, passa a valer o testamento. E é isso que está escrito lá. A graça não estava, ela estava sendo apresentada, mas ela só vigorou, ela só entrou em funcionamento quando Jesus morre e ressuscita. E isso está nas cartas também, né? A gente vai ler em Hebreus, no capítulo 9, né? Versículos 16 e 17, né? Se vocês tiverem oportunidade, depois leia todo o capítulo, tá? Mas Hebreus 9, 16 e 17 está falando assim. Porque onde há testamento, olha só, onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ele está falando, olha, aonde tem um testamento, precisa que o testador morre. Por quê? Aí ele fala, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou seja, o testamento tem força, que ele quer dizer, ele só pode valer, ele só pode vigorar aonde o seu testador morre. Aí ele fala, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Olha, o próprio texto faz uma pergunta retórica para nós, né? Ele nos questiona, fala, ou você acha que um testamento tem valor, né, enquanto o seu testador vive? É lógico que não. Então, nessas passagens bíblicas e entendendo um pouco, né, sobre a lei, a gente entende. O Novo Testamento, gente, na verdade, ele começa nos últimos capítulos de cada evangelho. Ele começa na morte da cruz. Ali começa um Novo Testamento. Jesus, quando ressuscita e ele sai dentro daquela caverna, aquela cova, e ele aparece, a gente imagina que ele está sorrindo. Maria fala, Senhor, aonde tu colocou o meu Senhor? Ela acha que está falando com um jardineiro. E Jesus provavelmente vendo aquilo, imagina Jesus ouvindo daquela mulher que Jesus não está ali, os apóstolos não, mas ele viu nela o cuidado que ela estava tendo com o corpo dele, preocupado em cuidar. E ele todo feliz, ele fala, Maria. Quando ela olha, Rabone, Senhor, já imagina a alegria dos dois, irmão. Dos dois. Jesus sai da morte triunfante. Nada mais agora para Jesus Cristo. Agora ele é rei no céu e na terra.
né? E ele está tão alegre que ele quer que Maria vá levar essa mensagem alegre para os discípulos dele. E obviamente que Jesus vê aquele cuidado dela e fala, realmente ela creu em mim e me amou, né? Porque ela acha que eu ainda estou morto e mesmo assim ela manifesta esse cuidado para comigo, né? Ele fala, Maria, Rabone, né? Ele fala, vai, anuncia aos meus irmãos, né? Que eu ressuscitei dentre os mortos. Irmão, e ali ele volta, ali começa a graça, irmão. Novo Testamento, a morte de Jesus Cristo significou isso aqui, ó. A morte de Jesus fez assim no livro da lei. Acabou a lei, irmão. Foi cumprido. E a morte de Jesus significa que Deus cumpriu todas as promessas que fez no Velho Testamento. E isso significa o quê, irmão? O Velho Testamento é testemunho de que Deus cumpre com tudo que ele promete, irmão. E o Novo Testamento também terá cumprimento, irmão. E bem-aventurado todos aqueles que creram no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o fogo vem. Santo é Deus. Ali, irmão, o Velho Testamento houve todo o cumprimento, acabou, encerrou, irmão. E Jesus encerra toda a cerimônia, toda a obrigança, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Acabou tudo, irmão. E Jesus Cristo dá apenas uma ordem para os seus discípulos: vai, digam que eu sou filho de Deus, fui enviado do céu para salvar vocês. Quem crê nessa mensagem será salvo. Mais nada, não tem mais nada para pôr em cima disso. Acabou, irmão. Não, mas tem que ser fiel, lógico que você tem que fazer o seu melhor, irmão. Mas você não tem nada para acrescentar no processo de salvação. Você, irmão, eu, qualquer um de nós vai ser salvo por graça e misericórdia de Deus. Graça e misericórdia. Ninguém tem nada para chegar lá e falar: o Senhor, eu fiz isso e fiz aquilo outro. Porque se realmente ele for pesar na balança, irmão, não passa, irmão, ninguém passa. A quantidade de pecado que a gente multiplica a cada dia é muito grande, irmão. Ninguém pode se justificar. Nós vamos nos esconder atrás de Jesus, irmão. De Jesus, falar: Senhor, tu aceita ele. E ele morreu por mim, Senhor. Então, por conta dele, tende misericórdia de mim, irmão. E Jesus, todo feliz, vai estar lá para nos proteger e nos defender, irmão, e levar a gente para a glória de Deus, irmão. Essa mensagem, irmão, deve ser levada por todos nós adiante. É uma missão para cada um de nós. Senhor, tem uma grande obra. Não, a grande obra é falar de Jesus, irmão. Vai e anuncia que o fogo vem e que Jesus é a única saída. É a única esperança de salvação, irmão. Porque lá na carta do apóstolo Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, está falando que a terra está guardada e reservada, né, para o dia do fogo. E tudo isso existe uma explicação plausível, irmão. Tá? Jesus, ele é oferecido no altar, que é a cruz, irmão, né? É como cópia da oferta que era oferecido na lei. Deus copiou a lei. Ele só fez uma oferta muito maior. Ou seja, ao invés de um cordeiro, ele ofereceu o próprio filho. Tá? E tudo tem uma cerimônia exatamente igual. A gente não vê, mas o sacerdote que oferece o filho é o próprio Deus que oferece o filho. E qual é o final de toda a oferta por sacrifício na lei, irmão? Para perdão dos pecados. Como que terminava a oferta? Pondo fogo. Fogo. A terra é um grande altar, onde o Filho de Deus morreu sobre esse altar, que é a terra. A terra está contaminada com o sangue justo de Jesus. O sangue de Jesus, quando toca na terra, ele foi espargido sobre esse grande altar. E o fim de tudo isso será, irmão, fogo. Fogo que vai vir terminar com toda essa oferta, irmão. E bem-aventurado é aqueles que creram no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma palavra simples, irmão, e que muitas às vezes aonde a gente estava não se fala, irmão.
mas ela explica tudo. Jesus é único e suficiente Salvador. Falar único não tem por outro lugar. Suficiente, ou seja, não adianta, você não tem mais nada o que fazer. Ele fez tudo. Mas tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, porque ele não entende, irmão, que tudo já foi feito. Ele acha que tem que fazer, tem que sofrer, ele tem que fazer alguma coisa, tem que andar de joelho até lá não sei aonde, ou ele tem que ser firme, fiel até a morte, judiar da própria família, a vida inteira perseguindo os filhos, perseguindo a esposa, fazendo coisas que nem ele consegue carregar nas costas, irmão. Tudo isso porque eles têm dificuldade para entender que Jesus já fez tudo. Tudo, irmão. E é por isso que nos constrange. Nós devemos nos sentir constrangidos. Sabe quando você faz uma baita de uma bobagem tão grande e quando alguém te chama, você fala, agora vão me cobrar. Eles te chamam, quando você chega lá, você toma uma surpresa. Alguém chegou lá antes e consertou tudo que você fez. Como é que fica a sua situação? Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, por que você fez isso? Você consertei. É isso que nós sentimos. E sentimos constrangidos. A culpa era toda nossa. Ele veio e consertou tudo o que a gente fez. Exatamente tudo, irmão. Irmão, como pode? O ser humano não quer acreditar que a graça ela é alcançada apenas por crer em Jesus. É simples assim. Mas o homem está acostumado, irmão, a viver debaixo de escravidão e de sofrimento. Regras impostas por homens, peso nas costas, e eles não acreditam. E Jesus, olhando para nós, ele pregou lá atrás, vem, filho, com todo amor, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, larga tudo isso daí, vem, bem-aventurado é quem crer, irmão, larga esse fardo, irmão, larga esse peso, isso tá te matando, isso tá te empurrando para um buraco, irmão. Você não quer acreditar no Salvador, mas você acredita em tudo que os homens falam de cima de uma tribuna. E eles não fizeram nada pela sua vida. Mas Jesus Cristo que sofreu e nos garante, ele garante, quem estiver comigo não sofrerá o dano da segunda morte. Ele está garantindo, irmão. E todo aquele que verdadeiramente crê, irmão, ele perde o medo da morte. Lógico, nós não queremos morrer. A gente tem nossa vida, né? A gente pensa em tudo que a gente já fez, já construiu, tem filho, tem neto, né? Mas a morte não nos apavora mais. Nós nos sentimos apavorados, irmão. O apavoro, ele entra no coração daquele que não sabe o que lhe espera do outro lado. Eu não fico apavorado porque eu sei que o outro lado, irmão, está a minha vida. Lá eu terei vida em abundância, irmão. Eu não vejo a hora de poder chegar nos pés do meu Senhor Jesus, beijar os pés para agradecê-lo. Não me sinto digno de ficar na mesma altura que ele. Tenho que me ajoelhar e pedir perdão, porque tudo foi culpa minha. A vontade de falar para o Senhor, Senhor, perdoa, a culpa foi toda minha, Senhor. A culpa foi toda minha, você não merecia ter sofrido daquele jeito, Senhor. Mas ele nos amou com o amor que o mundo nunca poderá entender. Ninguém poderá compreender, irmão. E o Evangelho de Deus, o amor é tão grande que o Senhor fala, vocês não precisam fazer mais nada, é só crer no que eu já fiz. Bendito é o nome do Senhor. Crer no que ele já fez, irmão. Crer e entregar na mão dele. E óbvio, irmão, a nossa tarefa é guardar a palavra, defender o Evangelho para que ninguém espalhe a mentira. Nós estamos aqui para colocar a verdade no lugar da mentira, irmão, e evangelizar dizendo que Jesus é único e suficiente Salvador. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de nosso Senhor
Santo. Santo. Glória a Jesus, aleluia. Pai amoroso, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos nesta noite aqui nessa sala virtual, Senhor Jesus, Glória a Deus. para juntos te oferecer um tributo de louvor, Glória te a Deus. glorificar, te exaltar, te bendizer. Hoje, ó Deus eterno, lembramos juntos da obra que o Senhor fez no corpo do teu filho. Teu filho estava aí contigo na tua glória, tendo poder, honra e glória. Desceu aqui nesse mundo, foi como nós, sentindo dor. Hoje é tanto Deus, santo Deus.